Hoje eu fui ofendido pessoalmente por Jair Bolsonaro. Ele me chamou de energúmeno, vocês viram? Quando alguém ofende Paulo Freire, está ofendendo todos os professores desse país, porque o objetivo é claro, é destruir a educação e é destruir os professores. E eu pensei várias vezes se eu ia gravar esse vídeo ou não, mas eu vou conversar com vocês, vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram! Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez no canal, eu vou pedir para você já se inscrever. Você já se inscreve porque o canal crescendo, a gente consegue levar informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser se tornar membro do canal, do lado do botão inscrever-se tem o botão tornar-se membro, R$ 7,99 por mês, e você ajuda esse canal a produzir conteúdo de maneira independente para você. Fechou? Gente, eu preciso fazer uma pausa. Eu pensei muito se eu ia gravar esse vídeo ou não, porque a chance de eu me exaltar era muito grande. Porque não dá, sabe assim, passa dos limites até. Jair Bolsonaro hoje atacou Paulo Freire de novo. Eles gostam de atacar a educação, eles gostam de atacar as universidades e eles adoram atacar Paulo Freire. Diz que Paulo Freire é um energúmeno, que é um ídolo da esquerda, que as esquerdas gostam. E assim, eu sou professor, sabe? Quando você agride um professor, você vê que ele não está agredindo a pessoa diretamente, ele está agredindo a educação, que se ele puder, ele acaba com a educação. Então, antes que acabe com a educação, enquanto eu ainda posso falar com vocês sobre educação, eu quero que vocês me ouçam agora. Quem é Paulo Freire? Para começar, eu tenho certeza absoluta que Jair Bolsonaro nunca leu Paulo Freire, mas não leu. E eu tenho certeza também que se você que está me ouvindo não é professor, você também não leu Paulo Freire. Porque Paulo Freire não é Paulo Coelho. Paulo Freire não é um romancista, ele não escrevia livro de autoajuda, ele não escrevia histórias de amor. O que ele escrevia era literatura técnica. Ninguém que não seja da área de pedagogia, da área de ensino, da área de educação, não tem por que ler. É como você ler um livro técnico de engenharia, um livro técnico de medicina. Quem está estudando medicina vai ler um livro técnico de medicina. Mas fora disso, eu não vou lá ler um livro técnico de medicina, aprender uma técnica de não sei o quê. Não é para mim aquilo. Então ninguém desse público leigo em geral, que é a favor do Paulo Freire, que é contra o Paulo Freire, nenhum leu. Só quem estudou pedagogia leu, porque é literatura técnica para alunos de pedagogia, certo? Paulo Freire, basicamente, foi um grande educador. Ele é o brasileiro mais citado nas universidades ao redor do mundo e é praticamente o único, sabe? No meio acadêmico, praticamente o único brasileiro que é citado como uma obra reconhecida, como internacionalmente importante, é o Paulo Freire. Mas é claro que Jair Bolsonaro também não sabe o que é isso, né? Ser citado em universidades, porque, por exemplo, ele acha que Marcos Pontes é um cientista. Para ele, você ter passeado no espaço, ter feito turismo espacial, é sinônimo de ser cientista. Ele não sabe o que é produção de conhecimento, pesquisa, mestrado, doutorado, pós-doutorado, bolsa, desenvolvimento. Ele não sabe. Para ele, andar de avião é ser cientista. Então você vai vendo o nível da pessoa que ataca o Paulo Freire. E o Paulo Freire é muito engraçado porque eles falam assim, se Paulo Freire fosse bom, as escolas usavam. Por que nenhuma escola usa método Paulo Freire? Isso é de uma ignorância que quando alguém fala isso eu nem termino a conversa. Eu nem termino, porque assim, o Paulo Freire tem um método de alfabetização. Então, por exemplo, eu sou professor, mas eu não trabalho com alfabetização. Apesar de eu ter me formado em letras, português e inglês, eu trabalho com ensino de idiomas, então eu ensino inglês e eu ensino francês. Mas eu pego as pessoas já alfabetizadas. Eu só ensino o idioma, eu não ensino a ler, eu não ensino a escrever. As pessoas já chegam alfabetizadas, sabendo ler e escrever. O Paulo Freire criou um método de alfabetização para adultos. Você entendeu? O foco dele era acabar com o analfabetismo do Brasil. Então ele fez um trabalho voltado para adultos. Então você não vai ver na escola do seu filho o método Paulo Freire. Não é para isso que ele foi criado. E além do mais, a gente não segue um método, não é assim que funciona. Ah, que método que é bom, vou seguir esse método. Não. A gente aprende vários métodos, várias técnicas
E na situação que você tiver, você pode usar um método, você pode usar outro, você pode usar dois, você pode usar um pouco de um pouco do outro. Você vai adaptar para a sua realidade. Você entende? Não é assim, vamos seguir o método Paulo Freire, pronto. Não é assim com método nenhum. Você adapta, você aprende técnicas quando você aprende pedagogia e você vai adaptar conforme a necessidade, conforme a situação impõe. Então é um verdadeiro absurdo. As pessoas que atacam o Paulo Freire porque ele é uma pessoa de esquerda, como eles dizem. Na verdade, o que o Paulo Freire queria era dar conhecimento para analfabetos. Ele queria fazer as pessoas conscientes e isso essa gente não suporta, porque eles querem pessoas ignorantes. Eles não querem que você vá para a universidade, eles querem que você faça no máximo uma escola técnica para você ser um trabalhador obediente. Se tiver que seguir, que você siga. Se tiver que fazer, que você faça. Eles não querem que você questione. Tudo que esse governo faz é contra exatamente o que o Paulo Freire queria, porque ele queria que você pensasse. Eu abri esse canal, eu já falei isso algumas vezes, eu nem falo tanto, mas no fundo eu não quero que você pense igual a mim. Eu não abri esse canal para você pensar igual a mim, eu abri esse canal para você pensar. Eu só quero que você pense, eu não quero que você pense igual a mim. Gente, professor doutrinador, eu não sei de onde que eles tiram essas ideias da cabeça, sabe, que alguém fica doutrinando. Você já foi para aula, por exemplo, você faz engenharia, ou você faz medicina. Alguém fica falando de alguma coisa que não seja engenharia? Alguém fica falando de alguma coisa que não seja medicina? Quem que fica doutrinando? É o professor de mecânica dos fluidos que fica doutrinando? É o professor de resistência dos materiais que fica doutrinando alguém? Quem que faz isso? Você entendeu? É uma gente que não tem ideia do que é educação. Normalmente são aqueles pais que pagam a escola, nem na reunião de pais vão. Eles não entendem, eles não se interam do que está acontecendo e chegam lá todos sabichões assim, eu tenho o direito de decidir como meu filho vai aprender. Você tem o direito de decidir baseado em quê? Se você é leigo, se você não tem conhecimento técnico, quem está preparado é que tem que decidir o que é melhor para o seu filho. Ele estudou para decidir o que é melhor para o seu filho. Vem você leigo, muitas vezes porque a sua religião não quer aquilo, e vem dar palpite na aula do professor que estudou para dar o melhor para o seu filho. O professor só quer o melhor para o seu filho. Ele se desgasta, o professor passa a noite acordado, preparando aula, preparando prova, corrigindo tarefa, porque ele quer o melhor para o seu filho. Se a gente conseguir que o seu filho entregue a tarefa, tá ótimo. A gente não está preocupado em ideologia, não. A gente não tem nem material para trabalhar. E vem um presidente chamar o Paulo Freire, que queria alfabetizar adultos de energúmeno. Logo no começo do governo Bolsonaro, teve um deputado do PSL, isso foi em maio. Ele quis trocar. Paulo Freire é o patrono da educação brasileira. Ele queria que fosse José de Anchieta, porque o José de Anchieta alfabetizava índios. A gente pode dizer que ele foi o primeiro professor do Brasil. E a gente entende. Mas o uso político de José de Anchieta foi repudiado até pelos próprios jesuítas. Eu vou ler, para terminar esse vídeo, eu não quero fazer um vídeo longo porque eu não quero me exaltar. Eu acho que eu já falei, eu não quero ficar me enrolando aqui. Eu vou ler a nota que divulgaram. Olha, tá aqui, eu vou ler para vocês. O Santuário José de Anchieta soltou uma nota oficial quando vieram com essa ideia de tirar Paulo Freire como patrono da educação e colocar José de Anchieta. Eu quero que você preste muito atenção nessas palavras. São os jesuítas do Santuário José de Anchieta que fizeram essa carta. Olha, recebemos com preocupação a notícia de que existe um projeto de lei que propõe São José de Anchieta como patrono da educação brasileira, para substituir Paulo Freire nesse patronato. O padre José de Anchieta merece, de fato, todo o louvor e reconhecimento pelo imenso bem que fez pelo nosso Brasil, principalmente no que se refere ao tema da educação. Anchieta, fiel ao carisma jesuístico, sabia que não era possível construir uma nação sem uma atenção especial pela educação. O primeiro professor do Brasil tinha certeza que o futuro de uma nação dependia da qualidade do ensino de crianças e jovens. O Brasil, mais do que nunca, precisa prestar bem atenção no que seu primeiro professor ainda tem a lhe ensinar. No entanto,
Na atual conjuntura governamental do nosso país, não podemos aceitar que o legado de José de Anchieta seja instrumentalizado para fins meramente ideológicos. Reconhecemos a imensa importância do legado de Paulo Freire para o Brasil e para o mundo. Tanto São José de Anchieta como Paulo Freire caminham na mesma direção. Ambos optaram por estar a serviço da educação dos marginalizados. Anchieta, com linguagem e métodos próprios de seu tempo, também foi um pedagogo do oprimido, quando optou por estar ao lado dos indígenas, educá-los, defendê-los e protegê-los da ambição dos poderosos. Anchieta não pode ser proclamado patrono da educação em um momento em que a educação não parece ser prioridade na agenda do país. O primeiro defensor do meio ambiente não pode ser admirado em um momento em que as nossas riquezas naturais estão ameaçadas. O primeiro indigenista não pode ser reverenciado neste tempo em que vemos tribos étnicas desamparadas e sendo perseguidas e até expulsas de suas terras. O primeiro defensor dos direitos humanos não pode ser elevado aos altares da pátria quando os indefesos são marginalizados e seus direitos negados. São José de Anchieta não pode ser usado com fins ideológicos. Pedimos respeito ao seu valiosíssimo legado, que deve sim ser imitado, mas jamais manipulado. Que Nossa Senhora Aparecida e São José de Anchieta, padroeiros do Brasil, intercedam pela nossa nação. Anchieta, 25 de maio de 2019. Eu queria terminar simplesmente dizendo isso. É um absurdo que está sendo feito com a educação desse país. Nós temos pessoas ignorantes decidindo como os nossos filhos devem ser educados. Eu gostaria que esse país uma hora parasse e saísse às ruas para dizer: nós não aceitamos esse tipo de educação porque eu não quero que meu filho seja treinado para ser trabalhador cego, para ser tapado, para ser só um seguidor de regras. Eu quero que meu filho pense, que meu filho seja um cidadão, e a educação tem que proporcionar isso para o meu filho. O professor não é inimigo do filho de ninguém, o professor não é inimigo da família de ninguém. Então é esse recado que eu quero deixar com vocês. Tá bom? Um grande abraço para vocês todos e eu já fui.